No terceiro dia do workshop regional Renovando Conhecimentos rumo à Copa, destinados à região Norte e Nordeste, que acontece em Fortaleza, o secretário-geral da Contrato e presidente da FENATBREF, Geraldo Gonçalves Filho, iniciou as atividades levando aos presentes conceitos de diálogo e responsabilidade social. De acordo com Geraldo, esse diálogo tem que nascer em casa para depois partir para o social. Primeiro, o seguinte, principalmente com esse povo nordestino, nós temos um aspecto cultural de desigualdade social. Além do que existe uma desigualdade na própria relação da vida a dois. Então nós pegamos a responsabilidade social a partir dos direitos humanos, a partir depois de uma fundamentação legal através da Constituição Federal, né, e trouxemos para mostrar a importância que tem que a gente trabalhar na questão do diálogo, e ele nasce em casa para depois estabelecer o diálogo social. E quando a gente fala do diálogo, a gente está falando, na verdade, em estabelecer um fortalecimento do vínculo familiar, porque todos nós temos uma família, é o nosso maior patrimônio, e trabalhar esse fortalecimento é muito importante. Se a gente conseguir fazer isso, a gente traz para dentro do movimento sindical esse diálogo aberto, transparente e claro, a gente traz para isso o fortalecimento do vínculo familiar, vamos pensar enquanto sindicalistas nas nossas famílias, que são o nosso maior patrimônio que temos, e de repente a gente aumenta a nossa representatividade, para se tornar mais proporcional e igualitária com a representação que a gente tem. E pensando ainda num avanço, a gente traz a consciência do voto. Nós temos essa campanha hoje de eleições, é hora de demonstrar o nosso poder do voto. O voto é uma procuração assinada em branco. Essa consciência é importantíssima, para que a gente saiba quem vai estar nos representando e que faça uma representação de fato e de direito para pelo menos reduzir essa desigualdade social. E aí eu parabenizo não só a Contrato por essa iniciativa, mas principalmente esse povo nordestino, os sindicalistas nordestinos, que tem um trabalho importantíssimo para desenvolver. E quanto mais aprendizado e troca de informação a gente trouxer, melhor qualificados estarão para fazer e tornar melhor a nossa sociedade como um todo. O assessor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, André Santos, trouxe aos presentes o tema quadro político e sindical. Ele esclareceu as dúvidas sobre o andamento dos projetos de interesse do trabalhador no Congresso Nacional e abordou a necessidade da representatividade das entidades sindicais dentro da Casa Legislativa. Acho que a engrenagem política da sociedade como um todo, e não só do movimento sindical, ela funciona e ainda não tem algumas peças realmente que se encaixam nessa engrenagem para que a sociedade possa compreender isso de uma forma mais ampla. Então, e a sociedade se traduz em muitos trabalhadores, ou seja, aquilo que os trabalhadores pensam e têm como dúvida, a sociedade em si também carece dessas dúvidas, tem essas dúvidas e carece de algumas soluções para isso. Então, eu acho muito importante a Contrato trazer esse debate, porque é com esse debate que a gente pode tentar clarear um pouco mais as ideias dos trabalhadores da sociedade de forma geral, justamente com as relações políticas que são estabelecidas no seio laboral e também no próprio cidadão. Então, o cidadão em si, ao discutir política, saber o que é essa política, como se define uma candidatura, as relações que se fazem das coligações, os programas partidários, discutir os programas de governo. Então, isso é interessante e esclarece mais a sociedade, o cidadão, o trabalhador, para que ele possa ter um voto, digamos que mais bem direcionado naquilo que é interesse do trabalhador e da sociedade comum, né? Ou seja, aquilo que é reivindicação da sociedade como um todo. Ser estabelecido, ser clareado isso e transformado isso num voto direto para um candidato. A convite do presidente da FETRA Nordeste, Luiz Onofre, o tenente-coronel Leandro Nogueira, do Corpo de Bombeiros do Ceará, proferiu a palestra prevenindo acidentes de trabalho na área de turismo e hospitalidade. De acordo com o tenente, acidentes em hotéis e restaurantes são mais comuns do que se pensa. São acidentes com relação a quedas, né, cortes com objetos cortantes ou perfurantes, queimaduras, né, com líquidos quentes, alguns com produtos químicos, né? Esses são os mais recorrentes. Finalizando as atividades do dia, a advogada Camila Cruz falou sobre unicidade e liberdade sindical, apresentando portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e mostrando aos presentes o que é preciso fazer para regularizar cadastro junto ao órgão. Desde a liberdade, da unicidade, que é um limite da liberdade sindical, até eles buscarem a atualização do seu cadastro para eles poderem atuar de forma efetiva em prol da categoria que eles representam.
O quarto e último dia de workshop regional terá palestra sobre estratégias de mobilização e uma abordagem global sobre o trabalho no setor de alimentação, feita pelo secretário-geral da União Internacional dos Trabalhadores na Alimentação, a UITA, Gerardo Iglesias.